Boa tarde, hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre o patrimônio histórico com o grupo 5 do segundo ano H, composto por Ana Vitória, Cauã Magalhães, Danilo Santos, Enzo Souza, Janaína Monteiro e Luciano Reis. O patrimônio histórico escolhido pelo grupo foi o Congresso Nacional, sendo considerado patrimônio cultural em 1987 e tendo sua estrutura arquitetônica tombada em 2007. O Congresso Nacional foi fundado em 1826 e foi desenvolvido pelo arquiteto Oscar Niemeyer e é até hoje um símbolo da política no Brasil. O Congresso Nacional pode ser visto como patrimônio cultural pela sua história e como faz parte da história do Brasil. Por exemplo, o Congresso Nacional foi construído a partir da iniciativa da construção da capital do Brasil, Brasília, pelo presidente Juscelino Kubitschek. Fazendo parte da história política do Brasil, a construção de Brasília, incluindo o Congresso Nacional, partiu de uma iniciativa do presidente da época, onde seu lema 50 anos em 5 trazia a ideia de uma rápida industrialização e desenvolvimento do país. O Congresso Nacional, enquanto prédio arquitetônico, conta com duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional é presente na história do nosso país até hoje, sendo o órgão constitucional que exerce no âmbito federal as funções do Poder Legislativo, ou seja, elaborar e aprovar leis e fiscalizar o Estado brasileiro, administrá-lo e julgá-lo. O estilo arquitetônico do Congresso Nacional é chamado de International Styles. Além disso, traz consigo várias características do estilo da obra de Oscar Niemeyer, principalmente formas arredondadas e curvas, tendo ao longo de sua carreira tornado-se dono de um estilo único que privilegia as formas monumentais, simbólicas e esculturais. Ou seja, além do Congresso Nacional enquanto instituição ser muito importante para a história do país, também é muito importante enquanto construção. O seu desenvolvimento pertence a um grande nome da arquitetura. O prédio principal é composto de 3 pavimentos: semi-enterrado, térreo e esplanada. Os plenários são 2 volumes independentes estruturalmente. A semisfera à direita é o assento da Câmara dos Deputados e a semisfera à esquerda é o assento do Senado. Entre eles, há 2 torres de escritório. Em torno deles, os 2 andares são voltados às salas administrativas e diversos salões, como o Salão Branco e o Salão Negro. O prédio tem diversas obras de grandes artistas brasileiros. O Salão Negro é o acesso comum aos 2 plenários. O Salão Branco é a entrada de trabalhos do Senado. Os salões nobres são locais onde os presidentes da Câmara e do Senado recepcionam chefes de Estado ou de governo que estejam visitando o prédio. O Salão Verde é voltado para a Câmara dos Deputados. O Salão Azul, equivalente do Senado para o Salão Verde. Há também 2 cúpulas, a cúpula côncava do Senado Federal e a cúpula convexa da Câmara dos Deputados. Para construirmos, utilizamos a escala de 25 metros para um bloco.